É sustentável confiar apenas no INSS para sua vida pós-trabalho? Às vezes a questão não é nem de achar que ela é sustentável ou não. É de interpretar que é a única alternativa para milhões de brasileiros. Tem uma frase que é muito batida desde os anos 90 e que está sendo muito usada ultimamente com muita propriedade, que é o seguinte: no Brasil, até o passado é incerto. E tem uma variação que é: no Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Alguns atribuem a Gustavo Loyola, outros atribuem a Pedro Malan, mas ela aparece de novo berrando ao vir à tona uma decisão do Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda do INSS. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nos 60 Minutos, nessa entrevista especial, a última entrevista especial de 2022, porque a partir de segunda-feira tem Som Maior Verão aqui no nosso espaço horário, do meio-dia a 1h. Os 60 Minutos volta na primeira semana de fevereiro. Então vamos falar sobre revisão. Fim de ano, revisão da vida, revisão do ano, revisão das metas, revisão do que você quer para 2023. E agora veio esse, eu acho que eu posso chamar de presente. A gente vai descobrir aqui se é um presente ou não de Natal, a revisão da vida toda do INSS. Mas quem vai falar sobre isso não sou eu. É o Dr. Iremar Gava, advogado atuante nas áreas trabalhista e previdenciária. Dr. Iremar, muito boa tarde. Muito boa tarde, Arthur. É uma satisfação estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar fazendo esse último programa especial aí. E uma satisfação também estar conversando aí com os seus ouvintes da Rádio Som Maior e com os internautas aí do blog do 48. Doutor Iremar, revisão da vida toda é algo que deixa a gente meio confuso. Vai revisar o quê? O que tem para ser revisado no INSS? O que está sendo revisto nesse passado incerto do Brasil? Vamos lá, então, Arthur. Vamos tentar ser o mais didático possível, mas eu vou precisar entrar em algumas questões técnicas aí para poder explicar para o seu ouvinte e para os seus internautas. Esta revisão da vida toda é uma discussão judicial que já está tramitando nos fóruns judiciais, na Justiça Federal de primeira instância. Segunda instância já chegou inclusive ao STJ, que já se manifestou favorável a essa revisão. E por fim, agora no dia 1º de dezembro, o STF então, num recurso de repercussão geral, definiu a questão. Então vamos lá. Os seus ouvintes aí mais, digamos assim, com mais tempo de INSS, com mais tempo de contribuição, vão lembrar que até o ano de 1999 os benefícios previdenciários, aposentadorias, auxílio-doença, enfim, aposentadoria por validez, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, eles eram calculados com base numa regra: as últimas 36 contribuições num período de 48 contribuições. E aí, como uma das primeiras reformas da Previdência que houve... 36 contribuições mensais, então são os últimos 3 anos. Os últimos 3 anos num período máximo de 4 anos. Essa era a regra que vigia até a primeira reforma da Previdência que ocorreu em 1998 com a emenda constitucional número 20, que alterou aí o sistema previdenciário brasileiro. E talvez tu lembre, mas talvez tu não lembre porque tu provavelmente nessa época tu era bem jovem ainda, mas os seus ouvintes vão lembrar muito bem que teve naquela reforma da Previdência, houve uma tentativa de implantação naquela oportunidade de estabelecer idade mínima para as aposentadorias. E aí era estabelecer a idade mínima de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. E não passou por conta de um voto. Sim. Por conta de um voto no Congresso Nacional não passou essa idade mínima. Então, em 1999, o governo Fernando Henrique, ele editou uma lei, a Lei 9.876 de novembro de 99. Essa lei, então, veio e alterou sensivelmente o critério de cálculo dos benefícios do INSS. E aí ela implantou 2 regras. Para quem já estava no INSS até a promulgação desta lei, que era em novembro de 99, e para quem ingressou na Previdência a partir desta lei. Então, se criou uma regra definitiva, que é a regra que considera, ao invés das últimas 36, passou a considerar então todas as contribuições da vida do segurado, por isso que ela foi batizada de revisão da vida toda.
a vida toda contributiva do segurado. Sim. Por isso que ela foi batizada dessa forma. E se criou uma regra de transição. A regra de transição consistia em estabelecer um corte nestas contribuições. O legislador dá a oportunidade, como nós tínhamos um período de cálculo curto, que era só 3 anos, e ele seria ampliado para um período muito longo, que seria a revisão, a consideração de todas as contribuições do segurado. Então, o legislador, naquela oportunidade, ele procurou estabelecer uma regra de transição que não prejudicasse sensivelmente os segurados. Certo? Sim. Porque ele ia alongar o período base de cálculo. Então, a regra e a lógica também diz que um trabalhador, normalmente, ele começa a sua vida contributiva com um salário menor e vai progredindo ao longo de sua carreira. Ocorre que o legislador, ele digamos que deixou passar, ou não se apercebeu, de que poderia ter situações inversas. De segurados que tinham contribuições significativas e aí por várias situações da vida, perdeu o emprego, ou trocou de emprego, enfim, estava no serviço público, veio para o serviço privado, ganhando menos. Essas contribuições, digamos, superiores, elas foram desconsideradas para esses segurados. Por isso que se considera, então, a revisão da vida toda. E a discussão do INSS estabelecida era que, nesses casos, não se aplicaria a regra definitiva e sim a regra de transição. Só que o Poder Judiciário, ele interpretou, e o STF já tem posição a respeito. Quando o INSS considera um benefício para o segurado, ele tem que sempre considerar o melhor benefício, a melhor opção, que seja mais favorável para o segurado. Esta que é a situação colocada. Então, a interpretação que o Supremo deu foi exatamente nesse sentido. Quando esta regra de transição para aqueles segurados, ela se demonstrar mais prejudicial, aí você tem que desprezar a regra de transição e considerar a regra definitiva, que considera a vida toda do segurado. Em resumo, é isso. Essa que se considera a revisão da vida toda. Então, nós podemos detalhar isso para que o ouvinte possa entender mais adequadamente como é que funciona. O senhor falou da progressão da carreira do cidadão. Vamos partir do pressuposto que foi levado em conta pelo legislador da época, que é o que a lógica nos coloca, que começa com salário menor e vai aumentando o salário. Mas, além disso, existe a inflação. Por exemplo, o meu primeiro salário foi de 800 ou de R$1.000. Acho que foi de R$800. Mas faz muito tempo. Hoje em dia nem é possível tu ter um salário de R$800 com uma carga cheia. O salário mínimo para 2023 já está em 1.302. Perfeito. Nesse cálculo, é corrigido esse valor ou é pelo valor nominal mesmo da época? Porque se pegar do começo do plano real, R$100 era uma fortuna. Hoje em dia, tu não consegue fazer compras com R$100. Perfeito. Então vamos lá. Agora nós vamos começar a entrar nas questões técnicas propriamente do cálculo. O cálculo, as regras estabeleceram o quê? A partir desta nova legislação que estabeleceu essa nova modalidade de cálculo, estabeleceu o quê? Estabeleceu que todas as contribuições da vida do segurado têm que ser consideradas para aqueles que ingressaram, para aqueles que estavam na Previdência. Ela fez um corte, ou seja, a partir de julho de 94 é que começa a entrar as contribuições nesse período de cálculo, que a gente chama isso de PBC, Período Básico de Cálculo. Essas contribuições, obviamente, elas têm que ser corrigidas pelo INPC, tu faz a correção dela e aí você faz a média. A média para se achar o salário de benefício que a gente chama. A partir desse salário de benefício, tu acha a base para aplicar os percentuais que cada benefício teria direito, no caso, né? Sim. Essas contribuições, então, são corrigidas pelo INPC. Você escolhe, então, 80% das maiores contribuições neste período básico de cálculo, corrige elas e faz a média aritmética simples. Aí você acha, então, o salário de benefício que a gente chama. A partir desse salário de benefício, então, se aplica os percentuais devidos. Se é uma aposentadoria, por exemplo, especial era 100%, se era uma aposentadoria proporcional, começava com 70% e mais percentuais por ano de contribuição além dos 30%. Então, tinha várias regras que eram estabelecidas. O benefício auxílio-doença, por exemplo, ele é 91% desta média, e assim por diante. Então, esta é a regra. E aí o que o STF definiu? Definiu que para aqueles casos em que o segurado tinha uma contribuição, que fazendo a correção ela chega
no pedido de benefício, ou seja, na DIB que a gente chama, que é a data de início do benefício, onde o segurado deu entrada na Previdência para solicitar o seu benefício, ela pega então as contribuições de julho de 94 até esse requerimento, que é a data da entrada do requerimento. Faz essa média de 80% das maiores contribuições. E aí você faz o quê? Você tem que, obviamente, calcular, pegar essas contribuições, pegar esse teu R$800 que você citou, corrigi-los até a data da solicitação do benefício e verificar se esse R$800 é maior do que aquelas contribuições que você tinha na data do requerimento para incluir na média. Então, vai ter que se fazer conta, matemática, não tem outra forma de se fazer. Então, cada segurado vai ter que procurar um profissional especializado, aí, um advogado previdenciarista de preferência, ou um contador que possa fazer essa conta e jogar essas contribuições que ele teve para ver se a média dele vai ser superior ao que ele teve ou não. Esta é a regra básica. E aí nós temos que colocar para o ouvinte, para os internautas, que essa revisão não vale para todos. Ela tem um limitador. Primeiro, nós temos o Instituto da Decadência, que o segurado ele só pode revisar o seu benefício num prazo de 10 anos a partir da data da sua concessão. E ela vale até a entrada de uma outra reforma que nós tivemos, que foi a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a última reforma da Previdência feita. Inclusive a própria decisão do STF, ela faz essa menção. Ela estabelece o período... esse período a ser revisado é de 94 a 2019, é isso? São esses 25 anos? Ou pula para trás de 94 As contribuições, também? Elas são consideradas antes de 94. Tá. Mas a revisão, ela só é possível ser feita para aqueles benefícios que foram concedidos há menos de 10 anos. Então, de 2012 para cá. Então, exatamente, de 2012 para cá. Tá. Então, se nós estamos no dia 13 de dezembro de 2012, hoje, quem quiser entrar com uma revisão só vai poder revisar aqueles benefícios que foram concedidos a partir de 13 de dezembro de 2012. Certo. E você falou de uma média aritmética simples. Só para deixar bem didático, média aritmética simples é a média mesmo. Média, soma, eu recebi 24 salários de 1.000 mais 24 salários de 2.000, então pega 24 vezes 1.000, 24 vezes 2.000 e divide tudo por 48. É isso? Não, é a média direta. Sim. É a média direta, só que você vai fazer o quê? Você vai pegar cada contribuição, corrigir pelo NPC. Certo. Todas elas pelo NPC, aí você vai fazer... Obviamente, a soma dessas contribuições corrigidas vai dividir por 48. Essa é a regra básica. Para o beneficiado que for procurar, ou um advogado previdenciarista, que sim, um advogado especialista na área de previdência, ou um contador, ele precisa ter esses dados, ter os olerites todos à mão, ou existe algum banco de dados onde seja possível puxar esses valores? Porque, convenhamos, o cidadão comum não é muito de guardar documentos, né? Guardar aqueles 5 anos que é necessário já é um desafio. Tu imagina guardar para antes de 94, por exemplo. Perfeito, Arthur. Acho que é um ponto muito importante a ser esclarecido. O INSS ele tem um cadastro, que é o conhecido CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde as empresas são, obviamente, obrigadas a informar para o INSS quais são os salários que eles pagam para os seus trabalhadores. Sim. Então essas informações são armazenadas no cadastro do INSS e o segurado então tem aí nesse CNIS todas as informações. Só que nós temos aí um limitador. Essas informações elas só estão disponíveis a partir do ano de 1982, certo? Não sei porquê, provavelmente é a partir do período de informatização, de armazenamento. E aí, normalmente, os segurados não dispõem de todas essas informações. Então, o que ele precisa solicitar? Ele precisa solicitar uma relação de salário de contribuição para aquelas empresas onde ele trabalhou. Muitos casos as empresas fecharam, não tem mais essas informações, então ele tem que ter pelo menos a carteira de trabalho e previdência social, que normalmente as carteiras de trabalho e previdência social, elas tinham informações detalhadas. Quando tinha cada aumento tem isso, era anotado. Hoje não mais, porque já as carteiras são informatizadas, então tem o CNIS, então não há mais essa necessidade de estar sempre atualizando a carteira de trabalho. Mas as carteiras de trabalho, elas trazem essas informações. Elas não vão trazer, obviamente,
todas as contribuições adequadas, mas ela é um parâmetro para que se possa fazer a aferição se efetivamente o segurado vai ou não ter esse valor recalculado superior ou inferior ao que ele já recebe. Sim. Para quem não é vantajoso fazer essa revisão? Porque não é vantajoso para... Mesmo quem possa, pode não ser vantajoso. Para quem que não é vantajoso? Olha, os clientes que eu tenho atendido, assim, normalmente a cada 10 segurados, 2 vão ter direito a essa revisão. Porque a grande maioria está nessa lógica que nós conversamos. Começa com salário de office boy e chega a gerente. Sim. Então, neste caso, ele não vai ter essa revisão, porque ele vai incluir salários menores, por óbvio que vai baixar a sua média. Sim. Vai ter direito aquele segurado que tinha um contrato com um salário, uma remuneração boa, acabou perdendo emprego, não conseguiu mais uma nova colocação no mercado com o mesmo patamar que ele tinha. Acontece isso muito, por exemplo, em bancário, que trabalhava em banco e depois foi trabalhar num outro setor, não consegue a mesma remuneração que bancário tinha. Sim. Às vezes é um empregado do Banco do Brasil, Caixa Econômica, que resolveu sair, resolveu tocar a sua vida de uma outra forma. Existem aqueles casos, isso existe muitos casos. Por exemplo, o trabalhador era empregado e resolveu trabalhar por conta própria e montou uma microempresa, ou atualmente as MEIs. Sim. E aí contribui só com o salário mínimo. Então, antes de 94, ele tinha salários acima de salário mínimo e a partir de um período de contribuição ele passou a contribuir somente com o salário mínimo, passou a ser, por exemplo, um autônomo, ou um contribuinte individual, ou um microempreendedor, ou uma pequena empresa. Então, nesses casos, normalmente é que são os casos que geram diferenças nesta média, Arthur. A gente está falando aqui de aposentadoria. Tem alguma outra situação em que há uma revisão a ser feita? Sim, os benefícios que são possíveis de serem revistos são a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Antes dessa legislação, ela era denominada aposentadoria por tempo de serviço, que muitos ainda conhecem como aposentadoria por tempo de serviço, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, os benefícios de auxílio-doença, os benefícios de auxílio-acidente e os benefícios de pensão por morte. Esses todos são passíveis de se fazer a revisão, porque todos eles têm essa mesma metodologia de cálculo. Tem alguma retroatividade? Por exemplo, a gente está falando de uma revisão da aposentadoria. Então, eu estou recebendo o mínimo e eu posso chegar até o piso. Eu dei uma estudada no assunto antes, dependendo da circunstância, a pessoa pode chegar do mínimo para o piso. Mas é só de hoje para frente ou há um valor retroativo que eu vou receber também? Perfeito. Como nós havíamos conversado, Arthur, nós temos o prazo de decadência. E nós temos também o Instituto da Prescrição, que são duas coisas diferentes. O Instituto da Decadência é o direito do segurado rever o ato de concessão da sua aposentadoria. Que é essa metodologia de cálculo, essa conta que a gente tem que fazer para achar o valor inicial do benefício. E ele tem 10 anos a partir da concessão. E nós temos o Instituto da Prescrição. O que é? O segurado tem direito de receber as diferenças num período máximo de 5 anos para trás, a partir do ajuizamento da ação. A partir do momento que ele protocola a sua ação de revisão lá na Justiça Federal, retroage 5 anos. Então tu faz o cálculo lá na data de concessão e traz esse valor corrigido até a data atual e aí volta 5 anos para verificar as diferenças. Então ele cobra a diferença dos últimos 5 anos a partir do ajuizamento da ação na Justiça Federal. Esta é a metodologia. Certo. Como é que é o procedimento? Por exemplo, eu era bancário, por exemplo, citou os bancários várias vezes, eu tinha algum serviço que me dava uma remuneração alta, aí eu saí, montei minha empresa, contribuição mínima, todo o quadro que o senhor montou aqui. Quero revisar, tenho convicção de que eu tenho algo a receber a mais. Como é que é o processo? Como é que inicia o processo? É algo automático? É algo que demora? Como é que funciona? Não, toda revisão judicial necessariamente precisa de um profissional advogado. O segurado não vai ter outra alternativa se não procurar um profissional advogado para poder ajuizar esta sua ação. A não ser, obviamente, que com a modulação do INSS, do STF, o INSS ou o governo federal resolva dizer, não,
INSS faça a revisão para todos os segurados que têm direito, como já aconteceu em situações, em revisões anteriores. Se isso não acontecer, o segurado vai ter que procurar um profissional, levar a sua carta de aposentadoria, as suas carteiras profissionais, os seus documentos pessoais e buscar essas contribuições. Se elas não estiverem todas neste CNIS que nós acabamos de mencionar, que é esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele vai ter que buscar nas empresas essa relação de salários de contribuição e passar para que o advogado possa fazer o cálculo ou passar para um profissional que faça o cálculo para verificar se efetivamente ele tem essa diferença, se o benefício dele vai aumentar ou não. Em havendo essa possibilidade, então ele vai abrir um processo judicial na Justiça Federal contra o INSS solicitando essa revisão. Certo. Questão de pensão. Existe, não lembro de cabeça quais são, mas existem pensões que passam para o cônjuge. Existem pensões, até algumas que vão para os filhos até uma certa idade. Isso também entra nessa revisão? Entra também nessa revisão, porque a pensão ela funciona da seguinte forma. Quem são os pensionistas? São os dependentes do segurado. Então, num primeiro momento, o cônjuge ou o companheiro, que tem uma relação estável, que vive sob o mesmo teto, sob dependência, os filhos até 21 anos de idade e aqueles filhos que têm alguma deficiência de ordem física ou psíquica, enfim, que são considerados, dependentes eternos dos segurados. Esses, então, são os dependentes da pensão por morte. Essa pensão é dividida entre todos os segurados. Normalmente, quando o segurado falecido já é aposentado, o valor deste benefício é repassado para esses pensionistas. Se o segurado não era aposentado quando faleceu, aí vai ser feito o cálculo como se fosse uma aposentadoria, aposentadoria por invalidez, que era 100% da média, e aí depois se transforma numa pensão. É dessa forma que funciona. Hoje não mais, hoje é um pouco diferente a pensão, mas as pensões que nós estamos tratando aqui da possível revisão, até a emenda constitucional número 103, ela era 100% do salário de benefício ou da aposentadoria que o segurado recebia. Então, por exemplo, o cidadão está com, 25 anos, ele recebia essa pensão até os 21 anos, então ele não está mais recebendo o benefício, então não teria uma revisão para melhorar nada para frente, mas ele pode fazer uma revisão para o retroativo? Se ele está dentro desse período prescricional de 5 anos, então 22 anos, digamos assim, isso, que daí é mais próximo. Isso, poderia. Então, digamos, se ele recebeu, se hoje ele completa 21 anos, ele poderia solicitar essa revisão até os 27 anos. Que ele teria ainda dentro do período de prescrição, porque ele iria ajuizar essa ação lá em 2027, ele voltaria aqui para 2022. Entendeu? Essa ação, ela é do beneficiário contra quem? Contra a Caixa, contra o governo, contra o INSS? Quem que é a contraparte? Quem que vai pagar essa revisão, esse dinheiro que deveria ter sido pago antes? Isso, quem paga é o INSS. É uma ação que tu abre uma ação contra o INSS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, e ele que é o responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários. É ele que gerencia, verba própria. Então, toda ação, como é um órgão federal, a competência é da Justiça Federal. Então, abre uma ação previdenciária, que a gente chama de revisão, uma ação previdenciária revisional, contra o Instituto Nacional de Seguro Social. Existe um fundo para isso? Já que isso estava tramitando há tanto tempo, daria tempo de preparar um caixa, uma provisão para isso. Foi tratado disso? Existe alguma informação sobre isso? E aí eu já emendo uma outra pergunta. A gente ouve falar muito dos precatórios. É possível que a pessoa faça todo esse processo e na hora de pagar isso vire um precatório, vire aquela dívida sem previsão de pagamento do governo? Sim, é perfeitamente possível, porque como funciona? Qualquer pagamento de órgão público, ele tem que ter previsão orçamentária. Então, aquelas ações em que os valores devidos de atrasado, elas são inferiores a 60 salários mínimos, aí ele não vai para precatório, ele vai para
uma RPV que a gente chama. É requisição de pequeno valor. Tá. Aí o INSS tem o prazo de 60 dias para pagar a partir da intimação do juiz sobre esse valor que é devido ao segurado. Quando os valores atrasados eles superam 60 salários mínimos, aí sim ele vai para o precatório. Esse precatório ele vai ser expedido, ele tem que ser expedido até o dia 1º/7 do ano para ser incluído no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte. Então o segurado vai receber no ano seguinte. Nós temos agora aquela PEC dos precatórios que alterou essa situação. Então, se sobrar recurso no final do exercício, o segurado vai receber os precatórios. Se não sobrar recurso no final do exercício, vai para o exercício seguinte. O que aconteceu com vários precatórios esse ano, que as pessoas estavam aguardando para receber até dezembro agora desse ano. E já recebemos intimações de vários processos que esses segurados não irão receber porque esgotou os recursos previstos no orçamento para que o segurado pudesse receber os seus valores. Esgotou não, na verdade a PEC dos precatórios ela destinou os recursos que estavam previstos para outras áreas. E aí acabou estabelecendo aí parcelamento desses precatórios, mas é plenamente possível sim, Arthur, que esses valores, depois de tramitar na justiça, eles sejam incluídos para precatório, dependendo dos valores, obviamente. E segue corrigindo pelo INPC, imagino, enquanto não são pagos. Então, precatório você não recebeu, mas ele vai atualizando o valor. Nós temos situações. Por exemplo, quando tu ajuiza uma ação em qualquer órgão do Poder Judiciário, ele normalmente é devido à correção monetária mais juros moratórios. Tá. No caso... no período de trâmite do precatório, os juros é devido a partir do ajuizamento da ação, a partir da citação da parte contrária, e no caso de precatório, quando é órgão público, esses juros vão até a expedição do precatório. A partir da expedição do precatório só vai haver correção monetária, não haverá mais juros moratórios, porque a legislação estabelece que a partir da expedição do precatório, o órgão público, no caso o INSS, não estaria mais em mora. Até o trâmite ele estaria em mora, então portanto seria devido juros de mora, juros pelo atraso nos pagamentos no caso, né? E a partir da expedição do precatório, sim, aí não tem mais juros de mora e só correção monetária. Doutor Iremar, muito obrigado pela participação aqui no programa. É um assunto que o senhor deve ter acompanhado desde o começo, mas eu que acompanho muito essa questão financeira, não era algo que estava tendo destaque, mesmo com todos esses processos que o senhor citou aqui, não era algo que estava sendo falado tanto quanto foi falado agora nesse mês de dezembro, depois da aprovação, que parece que surgiu do nada essa revisão e todo mundo quero revisar, e é bom a gente ter essa conversa aqui para mostrar que, como o senhor mesmo falou, 2 de 10, o senhor falou, 20% dos seus clientes tem alguma vantagem com a revisão. Exatamente. Porque a maioria segue a lógica de começou pequeno, e o que o senhor falou, eu conheço alguns empresários que começaram office boy e hoje tem empresas financeiras, grandes indústrias e tal, mas começaram por baixo. Alguns na mesma empresa, o que já é raro hoje. Então, hoje, a própria variação do jeito que as pessoas têm a relação trabalhista hoje é mais para cima e para baixo, tem emprego melhor, emprego menor, faz um MEI, faz um job aqui, faz um negócio temporário, mas antigamente era mais, entra na empresa, se aposenta na empresa, entra no Banco do Brasil como escrivão, como caixa, se aposenta como gerente, essa é a vida da pessoa, das 8 às 4, é isso aí. Perfeito, Arthur. E se me permite... Pois não, fica à vontade. Assim, esse assunto, apesar dele estar em destaque agora, nesse mês de dezembro, em função do julgamento da STF, mas é um assunto que já é bastante debatido e está sendo muito aguardado pelos segurados do INSS, porque em 2019 o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já havia julgado essa matéria. Então, nós estamos falando aí de 3 anos praticamente, só aguardando o julgamento no STF. Então, havia uma expectativa muito grande, o julgamento estava apertado, deve ter acompanhado, estava 5-5, depois o Alexandre de Moraes proferiu seu voto, aí virou 6-5, aí virou aquela expectativa toda, aquele é todo. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar, Arthur, que eu acho importante, os segurados que estão ouvindo, e os internautas também, as pessoas precisam se preocupar mais com o planejamento previdenciário. Sim. Isso é uma questão muito importante. Assim, eu recebo no meu escritório pessoas que esqueceram de fazer um planejamento previdenciário e chega neste momento de solicitar aposentadoria em função desse esquecimento. As pessoas às vezes têm um padrão salarial compatível com a renda que estão ganhando,
Mas nós sabemos que a vida nos oferece, às vezes, surpresas desagradáveis. Sim. A pessoa não consegue mais trabalhar, a pessoa tem que procurar a assistência do INSS, busca de benefícios, sofre um acidente, e às vezes por falta de planejamento previdenciário, as pessoas vão buscar o benefício e não têm direito ao benefício, porque assim, as pessoas o segurado só tem direito ao benefício se ela estiver segurada do INSS. E muitas pessoas cometem um equívoco de, às vezes, a troca de emprego, e às vezes demora uma nova colocação, ou monta o seu próprio negócio e esquece de pagar o INSS, porque às vezes está começando o seu próprio negócio, tem dificuldades e tal, e relega para segundo plano a questão do planejamento previdenciário. E se o segurado ficar 12 meses sem contribuir, ele perde a condição de segurado. Então ele não vai ter direito a nenhum benefício da Previdência. Então ele tem que voltar para a Previdência, voltar a pagar e readquirir a condição de segurado. Só que ele só consegue fazer isso pagando no mínimo 50% da carência, que para a maioria dos benefícios é 12 meses. Então eu recebo muito as pessoas no escritório. Mas ele perde o que aconteceu antes? Ela não contribuiu antes? Ela não perde as contribuições para efeito de previdência, mas ela não vai ter direito ao auxílio doença, por exemplo, se ela sofrer um acidente e precisar de assistência. Ela não vai ter direito à aposentadoria por invalidez se o acidente dela gerar uma incapacidade permanente, total e permanente. E isso é muito comum. Então as pessoas se esquecem. E outra, as pessoas tinham ainda uma grande parcela do segurado do INSS tem em mente que o cálculo é feito ainda com base nos últimos 3 anos. Sim. Então o que as pessoas faziam na oportunidade? Elas deixavam para contribuir apenas os últimos 3 anos e jogavam a contribuição lá no teto. Entendeu? Para ter uma média razoável. Hoje não é mais assim. Hoje considera todas as contribuições. Então, se tu não te preocupar com as contribuições e fazer média, você vai receber só o benefício de salário mínimo. Sim. Por exemplo, os MEIs. É um benefício, obviamente, para essas pessoas que estão iniciando o seu negócio e tal. Mas a partir do momento que ela tem a condição, ela tem que se preocupar em melhorar essa contribuição. Porque o MEI só vai gerar um benefício para ela de salário mínimo. E muitas vezes ela tem umas contribuições boas no período contributivo anterior à sua vida contributiva, e se ela ficar contribuindo só com o MEI, ela não vai ter direito a um benefício com uma média maior. Então, assim, é importante que as pessoas se preocupem. O período do MEI vai puxar a média para baixo. Exatamente. É importante que as pessoas se preocupem com esse planejamento previdenciário, porque, no meu entendimento, a Previdência ainda é um dos melhores sistemas de proteção social e de distribuição de renda. Então deixa eu entrar já que entramos nessa seara, deixa eu entrar numa provocação aqui. O INSS é tido para muitos, e é uma lógica que me parece bastante válida, como uma pirâmide financeira sem a parte do golpe. É bom deixar claro, não é nenhuma fraude. Mas que é o quê? É quem está trabalhando vai contribuindo para pagar quem já saiu. Porque o acúmulo não é suficiente para pagar. O acúmulo da minha vida não é suficiente para me manter depois, porque hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais. E junto a isso, a gente vê cada mudança na Previdência, joga a idade lá para frente e a contribuição, o benefício, não a contribuição, o benefício lá para baixo. É sustentável confiar apenas no INSS para a sua vida pós-trabalho? Às vezes a questão não é nem de achar que ela é sustentável ou não. É de interpretar que é a única alternativa para milhões de brasileiros. Então nós temos assim, se esses segurados não tiverem a proteção do INSS, não terá mais nenhuma outra. Porque assim, digamos, acho que aí a tua intenção é discutir a questão da previdência complementar, as pessoas investirem na previdência complementar. Criar um patrimônio, renda passiva. Isso, exatamente. Acho que quem tem condição, obviamente que se conseguir fazer isso, perfeito. Ela está fazendo um planejamento previdenciário ideal para a sua condição de vida. Acho que ela deve fazer isso, se ela tiver condição. Isso significa estabelecer qualidade de vida no momento em que o segurado mais vai precisar, que é a hora que chegar à idade mais avançada. Mas para milhões de brasileiros é a única alternativa, que é essa proteção. Então, nós estamos aí num debate ferrenho na questão da PEC dos gastos para furar teto e não furar teto, para discutir um benefício
de distribuição de renda de R$650. E nós temos aí a Previdência que cobre no mínimo 30 milhões de segurados com salário mínimo. É pouco o salário mínimo, obviamente que é pouco, mas para essas pessoas talvez seja a única fonte de renda que elas têm para ter uma vida razoável, para não dizer uma sobrevida. Exatamente. Uma sobrevida em algumas situações. Então por isso que eu insisto, e todos os clientes que me procuram insistem, façam um planejamento previdenciário. Não deixe para procurar um profissional quando vai se aposentar. Procure um profissional agora, para verificar como é que está a sua vida previdenciária, para te tentar estabelecer um planejamento. Olha, eu quero um benefício de tantos lá na frente. Então dá para fazer isso, principalmente para aqueles segurados que são contribuintes individuais, autônomos, MEIs, enfim, toda essa gama de segurado da Previdência, que não é pouco. Nós temos, se nós considerarmos que nós temos 60 milhões de trabalhadores com carteira assinada, e nós temos uma nação com 210 milhões de habitantes, o resto tudo está onde? Os 240 milhões estão aonde? Estão nas empresas, estão nos MEIs, estão nos contribuintes individual, estão nos segurados especiais. Então essas pessoas podem fazer um planejamento previdenciário que ela vai no mínimo estabelecer uma renda razoável para ela ter uma condição de vida razoável. E ela consegue fazer isso, aliando as duas previdências. Tanto a previdência oficial, ela não precisa desprezar a previdência oficial. Ela pode continuar fazendo a sua previdência oficial, porque ela já tem um cabedal de contribuição que ela vai poder aproveitar, se ela fizer um bom planejamento. E pode fazer a previdência complementar. Essas de fundo de previdência, enfim, de aplicações em mercado financeiro, em fundos de investimento, ações, enfim, ela consegue aliar. Então não jogue todas as suas fichas numa cesta só. Entendeu? Eu alerto para isso. Acho que é importante as pessoas discutirem. Nós não temos uma cultura, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura previdenciária. A gente não tem uma cultura de falar de dinheiro, na verdade. É quase sujo falar de dinheiro no Brasil. Né? Exatamente, também. Acho que as pessoas precisam discutir mais isso. Exatamente. Preciso ter um pouquinho mais de atenção para esses fatos, porque assim, é triste, às vezes as pessoas me procuram, trabalharam lá 20, 30 anos, e aí falta ainda 10, 15 anos para chegar na idade, e ela não está segurada da Previdência, aí tem uma doença, tem um problema de saúde que ela não consegue mais trabalhar, e ela não consegue um recurso da Previdência porque faltou um pouquinho às vezes até de informação. Olha, não fique 12 meses sem contribuir, senão você perde a condição de segurar. Essa informação eu admito que é nova para mim. É regra básica, não pode ficar 12 meses sem pagar a Previdência. Porque a Previdência é, na verdade, um seguro. Sim. O próprio nome já diz. Instituto Nacional do Seguro Social. Então, como todo seguro, tu precisa estar pagando. Doutor Edemar, fechamos com chave de ouro 2022 aqui de 60 minutos. Muito obrigado. Foi legal porque eu estava encerrando a entrevista e começou uma outra entrevista muito interessante também. Então, temos 2 assuntos muito bem tratados aqui. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Arthur, eu que agradeço. Eu fico à sua disposição. Qualquer esclarecimento que precisar nessa área aí, estamos à disposição. Para mim foi um prazer enorme estar aqui, visitar a nova sede aí da Som Maior. Eu conheci a do Media Center, já participei de várias entrevistas aí com a Adelor, e é a primeira que eu participo contigo, é um prazer em conhecê-lo, inclusive, e estamos à disposição, e só desejo aí para os ouvintes e para os internautas um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo aí, que 2023 venha com força e com bastante otimismo. E com essa entrevista a gente fechou 2022 de 60 minutos, porque a partir de segunda-feira, dia 19, tem Som Maior Verão de volta, mais uma temporada com Som Maior Verão, comando da Manu Silva e do Enio Bis, e eu volto em fevereiro com mais 60 minutos, mas fica ligado no 48, fica ligado no Instagram, eu vou colocar aqui embaixo também, que eu vou colocando material ali. Eu não vou parar de falar de dinheiro durante esse período, a gente só não vai estar aqui ao vivo todo dia na Rádio Som Maior, mas o conteúdo continua sendo distribuído nos nossos vários outros canais. E muito obrigado por nos acompanhar em 2022. Então até mais, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, bom fim de semana, bom Natal, bom Ano Novo, e que 2023 seja muito melhor, e faça planejamento previdenciário. Essa é a lição da entrevista de hoje. Até mais.